Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Neemias capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Amém? Neemias ele vai fazer uma pergunta para um dos seus irmãos que tinha chegado de Judá. Mas para curiosidade, você vai ler depois a respeito disso. E Neemias ele vai ouvir os relatos e vai se entristecer. Ele vai lamentar, ele vai chorar, só que ele vai se colocar em jejum e oração. Ele vai se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Vai dizer aqui na Bíblia, do Deus dos céus. E quando Neemias ele faz isso, ele vai obter uma direção. Ele vai obter uma resposta. E Neemias ele vai, diante dessa resposta, ele vai chegar ao seu rei e vai pedir para que ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, voltar a sua nação para uma grande obra. Eu não sei o que tem te entristecido, o que te tem feito chorar, mas uma receita que Neemias ele nos ensina: a oração e o jejum. São duas armas importantíssimas para o cristão. Por quê? Porque o próprio Jesus ele vai nos ensinar a respeito disso. E quando ele executa esse ensinamento, essa tarefa, ele vai obter resposta em Deus. Talvez a resposta que eu e você precisamos tanto está no jejum e na oração. Por quê? Quando nós fazemos esse ato com fé, Deus nos responde e nos dá direção. Porque depois de tudo isso, Neemias ele volta para Jerusalém. Ele não volta sozinho. Ele volta para poder edificar os muros com provisão, com a autorização do rei, com uma escolta real, com cartas escritas pelo próprio rei, aonde todos teriam que respeitar. Quando você obtiver a resposta, o próprio Rei, Senhor Jesus, ele vai te dar as condições necessárias para você reerguer os muros da sua vida. A proteção que talvez caiu, ele vai renovar, ele vai restaurar, porque ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus poderoso, onde ele vê muros caídos, uma vida caída, e ele torna a colocar de pé, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, e ele quer te ver bem, ele quer te ver feliz. Portanto, use essa receita, jejum e oração, e você vai ver o poder que isso tem. Você vai ver as maravilhas que Deus pode fazer através desses atos. Buscai ao Senhor enquanto se pode, porque depois não vai ter mais como. Busca Ele, porque Ele vai reconstruir e restituir aquilo que foi caído e perdido. Amém? Que Deus abençoe mais esse dia, em nome de Jesus. Amém.